Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham tido boas férias e que estejam voltando com bastante gás para esse semestre, que eu acho que vai ser um pouco mais dinâmico que o semestre passado. Bom, se alguém não me conhece, eu sou Trajano, e nós vamos ter durante esse semestre as aulas de tecnologia farmacêutica e tecnologia cosmética. Bem, esse vídeo está sendo gravado porque durante essa primeira semana de aula e a segunda semana de aula, eu vou estar indisponível para fazer as lives com vocês, porque eu vou estar fazendo reposição de aula prática para o pessoal que não conseguiu fazer as aulas práticas do ano passado. Nós não conseguimos, né, por conta da pandemia, só no final do segundo semestre que a gente conseguiu dar algumas aulas para o pessoal que estava se formando, porque eles realmente precisavam, mas agora a coisa parece que está um pouco melhor, então a gente vai fazer a reposição das aulas do primeiro semestre do ano passado, para a turma que, no caso, fez farmacotécnica comigo, e então a gente vai usar 2 semanas para isso. E então, durante essas 2 semanas, eu vou colocar o material gravado. Depois a gente volta ou começa, né, com as aulas, com as lives. Falando então da disciplina, o que a gente vai ver durante esse semestre? Eu trouxe aqui o plano de ensino para falar rapidamente para vocês. Ele está disponível já para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Já na primeira aula. E na capa também da disciplina, se vocês entrarem no Abra, vocês vão encontrar lá. Lá está mais detalhado, mas eu vou falar basicamente o que a gente vai conversar durante esse semestre. Então, deixa eu passar para vocês aqui, colocar o material. E a gente vai acompanhando. Então, a disciplina se chama Tecnologia Farmacêutica e Cosmética, uma disciplina que tem carga horária teórica e prática, então a gente vai ter 51 horas de aula teórica e 15 aulas de prática. E durante essas práticas, então, a gente vai fazer todo o processo de trabalho em relação a desenvolvimento e produção de cosméticos. Então, a carga horária total são 66 horas, são 22 semanas, como vocês estão já bastante acostumados. Eu vou passar direto para o que interessa, não que não seja interessante o perfil do egresso, que é a ementa da disciplina. Aqui, onde a gente vê a ementa, então está detalhado tudo que a gente vai ver, não necessariamente nessa ordem, provavelmente não nessa ordem, porque muita coisa que está colocada aqui teve que ser separada, mas ela está dentro de outros assuntos. Por exemplo, quando a gente fala de legislação. A legislação, muitas vezes, não vai ter uma aula específica falando de legislação, ela vai estar inserida dentro de alguns tópicos, dentro de alguns assuntos. Mas aqui vai ser o que a gente vai abordar durante esse semestre. Objetivo. O objetivo principal, né, fazer com que vocês conheçam o trabalho do farmacêutico dentro dessa área ligada à tecnologia farmacêutica e cosmética. Então, basicamente, existem outras disciplinas que vão abordar também assuntos que estão ligados à área cosmética, estão ligados à área de tecnologia industrial. Então, aqui é um pequeno nicho, né, falando de uma determinada parte dessa atuação profissional do farmacêutico dentro da indústria. Então, aqui, basicamente, a gente vai abordar o trabalho do farmacêutico dentro dessa área mais voltada para a área cosmética, né? Principalmente falando de desenvolvimento de produto e produção. Então, a gente não vai falar de controle de qualidade, porque tem disciplina específica para isso e tudo mais. A gente vai abordar mais a questão de desenvolver novos produtos, né? Conhecer produtos para cosméticos diferentes para que a gente possa desenvolver, né, novos produtos baseados nesses que já existem,
Então, essa é uma das áreas que a gente aborda. E a outra área é a área de produção mesmo, né? Então, a gente fala de equipamentos, a gente fala de coisas que estão ligadas com o dia a dia da produção, do show de fábrica mesmo. Basicamente, é em cima disso que a gente vai falar. E para a gente falar isso, a gente vai precisar conhecer, falando de cosmética, a gente vai precisar conhecer a pele, os anexos, né? E para que a gente saiba como os produtos vão funcionar na pele e nos anexos, ok? Os objetivos específicos estão ligados a isso que eu acabei de comentar. O que mais que a gente tem? Competência e habilidade, isso a gente conversa no dia a dia. Aqui o conteúdo programático, então, um pouco mais detalhado aquilo que está colocado na ementa, né? Então, aqui a gente já tem tópicos mais específicos que estão colocados na ementa de uma forma geral, então quem quiser dar uma olhadinha. Estratégia, aulas teóricas e aulas práticas. Basicamente é isso que a gente vai ter. Então, como eu já comentei, existe uma carga horária de aulas práticas e a gente vai aproveitar bem isso. Nesse sistema que a gente está, vocês já sabem como que a coisa funciona também, né? Então, tem as aulas que a gente chama de expositivas, então, as aulas que se expõem o assunto, são as aulas teóricas. Dentro dessas aulas, vocês têm algumas atividades que são obrigatórias para vocês fazerem, para que vocês cumpram certos requisitos. E um dos requisitos que eu gosto de frisar bastante é em relação à atividade. Toda aula tem uma atividade que precisa ser feita, precisa ser descrita, seja lá o que for, e essa atividade, então, ela não vai valer nota, mas ela vai valer as presenças de vocês. Então, não esqueçam de fazer essas atividades. Geralmente elas são atividades rápidas, que não vão tomar muito tempo de vocês, mas são os comprovantes de participação de vocês nas aulas e, por consequência, as presenças. Tá? Então, não esqueçam de fazer isso. Então, dentro dessas aulas teóricas que a gente vai ter, tem essas atividades que são atividades necessárias que vocês façam, e a gente vai ter as práticas, né? E dentro das práticas, então, a gente vai trabalhar um pouco daquilo que a gente aborda nas teorias. Como a gente está voltando, né? Então, eu acredito que as coisas vão ser bem tranquilas. Não temos ainda previsão das aulas práticas, quando que vão ser as primeiras. Provavelmente eu vou marcar as primeiras para daqui a mais de um mês, para quando realmente a gente estiver já abordando determinados assuntos e que essa prática, então, fique como um complemento dessa teoria. Então, eu não tenho datas ainda, eu vou sempre avisando vocês com uma semana, pelo menos, de antecedência, para que vocês se preparem. Avaliação, a gente vai ter 2 provas no bimestre, né? Vocês também já sabem como funcionam as provas, existe uma semana de provas enquanto a gente estiver dentro desse sistema remoto. Então, dentro daquela semana todas as provas abrem, vocês têm então os prazos para que vocês possam realizar todas as provas. Então, só peço que tomem cuidado com essas datas, já estão colocadas as datas no sistema, vocês podem lá dar uma olhada. Primeiro bimestre, a gente vai ter uma prova valendo 6, os trabalhos que a gente fizer, que eu vou avisar que valem nota, que são trabalhos além daqueles trabalhos de presença, que isso fique bem claro. Então, não são aqueles trabalhos de presença que vão valer nota, são outros trabalhos que vão valer esses 4 pontos. E no segundo bimestre, então, a gente vai ter uma prova que vai valer 5, os trabalhos vão valer 2 pontos, e o projeto integrador e tudo aquilo que a gente já sabe bem vai valer 3 pontos, ok? Aqui tem a bibliografia básica e complementar. Toda essa bibliografia básica tem
na biblioteca, ou na biblioteca física, ou na biblioteca virtual. Tá? Sugiro que vocês deem uma olhadinha. Eu, particularmente, gosto deste segundo livro, o Ansel, apesar de que a gente usa um pouco de tudo, mas eu gosto bastante do Ansel. É um livro que ele fala de formas farmacêuticas, mas ele acaba abordando coisas que são bastante importantes. O Nogueira Prista, ele fala de dermatologia e cosmetologia, ele é um pouquinho complicado, mas ele tem informações importantes. E o Barata, que aborda a cosmetologia, é bastante interessante. E tem a bibliografia complementar. Tem alguns que tem na biblioteca virtual, tem alguns que talvez vocês não encontrem, mas vão encontrar muitas vezes na internet para baixar, né? Então, é uma bibliografia que vocês conseguem encontrar com uma certa facilidade. O que mais que eu tenho para falar para vocês? E aqui, então, se vocês quiserem dar uma olhada, no final aqui desse documento, a gente tem, então, aula a aula, o que vai ser trabalhado, tá? Ah, mas vai ser exatamente assim? Nem sempre. Às vezes a gente tem alguns assuntos que acabam, por algum motivo, se tornando mais importantes em um determinado momento e, de repente, a gente pode puxar uma informação que estaria numa aula lá na frente. Então, é isso que a gente vai fazer durante essas 22 semanas, mas nem sempre a gente vai acompanhar exatamente como está aqui, tá? Então, não estranhem muito. Por exemplo, se de repente, durante uma aula, surge um assunto que faz com que exista curiosidade de algum aluno em relação a alguma coisa, e eu percebo que dá para puxar essa informação, dá para ir buscar essa informação que a gente veria lá na frente, numa aula futura. Eu posso puxar isso, eu posso puxar para uma aula seguinte, né? E acabar meio que desconstruindo esse quadro que está colocado aqui. Então, não fiquem muito, como é que posso dizer assim, vidrados nesse quadro aqui, porque pode ser que durante o período ele acabe sendo alterado conforme a necessidade, conforme a própria curiosidade de vocês, tá? Tudo vai ser abordado, mas, como eu falei, às vezes pode ser que a gente altere um pouco o formato para que fique mais interessante para vocês, ok? E basicamente é isso que eu tinha para falar hoje. Acho que não tem mais nada aqui. Tem aqui todas as informações. Acabou. Então, por hoje a gente ficaria por aqui. Na próxima aula a gente já começa a ver um pouquinho de história. É sempre importante a gente ver como as coisas aconteceram no passado e como que elas foram evoluindo para a gente entender como que a coisa, por que a coisa está do jeito que está hoje, né? Então, é bastante importante eu entender que lá no Egito usavam banha de jacaré, crocodilo, não jacaré, crocodilo, para se embelezar, né? E essa banha de crocodilo foi sendo utilizada e alterada por outros povos e assim por diante, até a gente ter alguma coisa que faria a mesma função, né? Ou teria uma função semelhante àquela função que a gente sabia que existia essa banha lá na época do Egito Antigo. Então, é bastante importante a gente entender o passado, conhecer o passado, entender, para que a gente consiga entender todo o desenvolvimento que veio acontecendo durante o passar do tempo, para a gente entender como a gente está hoje. Por exemplo, mais um exemplo, só que vocês entendam. Existia
um determinado perfume que é bastante famoso até hoje. Ele é um perfume do começo do século passado. Ele é bastante famoso, é bastante utilizado até hoje, que utilizava lá no começo, quando ele foi criado, se utilizava uma extração de uma determinada madeira que vinha de uma determinada planta. E o processo de retirada dessa substância, que era um dos componentes desse perfume, né, fez com que essa determinada madeira, essa determinada planta entrasse em processo de extinção. Então, para evitar, né, e por não ter produção suficiente para abastecer um mercado que precisava muito dessa determinada substância, cientistas começaram a tentar copiar essa substância em laboratório, ou seja, desenvolver uma substância sintética que tivesse as mesmas características dessa substância. E eles acabaram conseguindo. O que aconteceu? Esse perfume passou a utilizar, então, essa substância sintética, deixou de utilizar essa substância retirada da árvore. A árvore não entrou em processo de extinção e a gente tem o perfume até hoje. Então, muitas vezes, aquilo que a gente utilizava no passado não pode mais ser utilizado por um determinado motivo, porém, a gente tem a substituição por outras substâncias que possam fazer o mesmo efeito, trazer as mesmas características, que muitas vezes foram desenvolvidas dentro de um laboratório, ok? Então, a gente começa a ver essa questão do histórico na semana que vem, e vai ser gravada também, e nas próximas semanas aí a gente conversa pessoalmente nos dias de aula, tá certo? Então, uma boa semana para vocês, um bom retorno e até a semana que vem, gravado, e até a próxima semana ao vivo. Até mais!